Senhor é para todos. Espero que vocês estejam bem aí. E hoje a gente vai continuar nosso estudo sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Hoje a gente vai falar de um versículo muito importante, muito conhecido, né? E Gálatas 5:1, a liberdade para a qual Cristo nos libertou. Mas antes da gente falar sobre essa liberdade, a gente vai fazer uma oração, né? Nani, você ora para a gente começar? Ora sim, vamos lá, querido. Pai, Senhor, a todos. Uma manhã maravilhosa que o Senhor nos preparou para estarmos juntos, aprendendo mais um pouquinho da palavra do Senhor. Oremos então. Amado Deus, eterno Pai, nós bendizemos o Teu santo nome pela esta manhã, que o Senhor nos preparou estarmos aqui reunidos para Te adorar, para aprendermos a Tua palavra. Senhor, toca poderosamente na vida de cada adolescente, usa o Will que vai estar ministrando essa aula nessa manhã, que ele seja cheio da Tua presença, que possamos sentir a Tua presença nessa manhã. Em nome de Jesus, continue conosco, abra nossos olhos espirituais, nossos ouvidos para estarmos atentos à Sua voz esta manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos compartilhar. Cadê? Tá aqui. Tá todo mundo vendo aí minha tela? Sim. Eu acho. Eu vou precisar da ajuda de... Estão vendo? Sim, estamos vendo. Então eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? Já deixem a Bíblia aberta aí em Gálatas, capítulo 5. Vou fazer uma propaganda aqui. Chamados para a liberdade. Então a gente vai voltar um pouquinho no tempo aí, né? Para falar das outras aulas. E por que Paulo enfatiza tanto essa liberdade aí que Cristo nos libertou? Então, os irmãos de Gálatas lá estavam sofrendo um ataque, entre aspas, né, dos missionários judaizantes, que falavam que para você ser salvo, apenas crer em Jesus Cristo, crer no sacrifício de Jesus não era suficiente. Aí você precisava o quê? Precisava se circuncidar. E aí o que Paulo enfatiza? Ele fala que se você se circuncidar, você vai precisar cumprir toda a lei. E a partir do momento que você cumpre um mandamento e não cumpre os outros, você falha em toda a lei. E aí Paulo começa a explicar como que funciona o evangelho, né? E a gente tem que sempre lembrar que a carta de Gálatas é um resumo da carta que Paulo escreveu aos Romanos. Então aqui Paulo rapidamente escreve sobre o que ele entendeu ser o evangelho, e que a gente tem como base para a nossa teologia atual. Então a carta de Gálatas é um resumão do que Paulo entende por ser o evangelho. E aí a gente viu vários argumentos de Paulo, né, nos outros capítulos. Então, ele reforçando seu apostolado, ele falando dos judaizantes, ele reforça que nós somos filhos da promessa, e até chegar aqui no capítulo 5 de Gálatas, que é um capítulo bem famoso por várias partes, bem conhecido, né, por várias partes. E a primeira a gente vai estudar na aula de hoje, que é do capítulo 1 do versículo 1 ao 15. E na semana que vem a gente vai estudar do 16 até o 26. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre essa liberdade para a qual Cristo nos chamou. E na semana que vem a gente vai falar da atuação do Espírito Santo, né? Que a gente só consegue ser salvo pela fé que vem através da atuação do Espírito Santo. Então aqui nessa primeira parte Paulo fala, ele dá uma pitadinha, né, de como é essa atuação do Espírito Santo. E na semana que vem a gente vai ver a diferença entre as pessoas que têm o Espírito Santo atuando nas suas vidas e as que não têm. Vamos lá. Então aqui que a gente vai falar do versículo 1 ao 12, a gente vai falar dessa liberdade aí. Paulo faz um resumo dessa liberdade aí
ele fala mais uma vez dos judaizantes. E dos versículos 13 ao 15, ele fala do princípio fundamental dessa liberdade, que é o amor. E agora eu vou precisar da ajuda de vocês aí. Quem pode ler do versículo 1 ao 4? Eu posso ler. Gálatas 5, 1 a 4, né? Isso. A liberdade em Cristo. Foi para a liberdade em Cristo que nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, cairão da graça. Amém. Então até aí, essa primeira parte. Versículo 1 fala da liberdade com que Cristo nos libertou. E aí ele complementa falando do jugo desigual, certo? Do jugo desigual não, do jugo da servidão. Então aí, Paulo faz um paralelo entre a liberdade e o jugo. O que é o jugo? Todo mundo sabe o que é jugo? É o negócio que põe pros boi puxar o carro. Isso aí. É como se fosse um guia que você põe em cima do boi, né, para ele puxar a carroça. O que esse jugo faz? Ele é um limitador. Então o que Paulo está falando é, se vocês não aceitarem o evangelho da graça, vocês estão limitados e vocês estarão carregando uma carga que é desnecessária. Por quê? Porque Cristo nos libertou dessa carga, da lei. A gente viu na aula passada que a lei foi um aio, foi um instrutor. Por quê? A lei nos mostra o quão nós somos pecadores, o quão nós somos incapazes de, por nós mesmos, conseguir a salvação. Mas Paulo mostra que, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, é que nós temos a salvação. Foi o único homem capaz de cumprir toda a lei e nos libertar desse jugo pesado aí. E aí, eu coloquei um versículo aí, Romanos 5, do 19 ao 21. Pode ler. Deixa eu ler. Ah. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Então aí, a gente sempre vai fazer esse paralelo entre Gálatas e Romanos. Então aí Paulo fala que através de um homem entrou o pecado, mas também através de um homem veio a salvação, e a salvação pela graça, né? Onde abundou o pecado por causa da lei, a lei mostra o quão somos pecadores. Superabundou a graça, ou seja, aquilo que parecia impossível ao homem ter, que era a salvação, Jesus, através do seu sacrifício na cruz, fez com que fosse possível nós entrarmos, né, no Santo dos Santos, estar diante de Deus. E não há o que a gente possa fazer pelas nossas próprias mãos para que a gente possa ser salvo. É só através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Da circuncisão, né? Versículo 2 ao 4. Fosse necessário cumprir a lei, então Cristo tinha morrido em vão. E aí, a gente entende que aquele que pensa ser salvo pela lei, ou seja, que acha que pode ser salvo pelas obras, ele está separado de Cristo. Gálatas 2, 20 e 21, que a gente já estudou, né? Quem pode ler aí? Um de cada vez, gente. Escolher? Vai, Mateus. 2, 20. Gálatas 2, 20 e 21. Tá. Pera aí, Gálatas. 2, 20 e 21. Tá.
Foi crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Aí Paulo falando, né, em alguns capítulos antes aí, que se a salvação ou a justiça vem pela lei, então Cristo morreu sem valor algum. A morte de Cristo não vale de nada. E aí eu pulei um versículo aí, mas é um versículo bem conhecido, né, falando de jugo. Jesus falando, se for para tomar um jugo, tome o jugo dele. Certo? E aí, no versículo 4, é o que a gente já comentou também, que se for necessário cumprir a lei, então a gente está separado de Cristo. Aqui só tem um ponto, né, que fala sobre cair da graça, né? O que nós, como Assembleia de Deus Unida, acreditamos? Nós acreditamos que é possível cair da graça, que é possível você rejeitar esse sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e que é possível você ser um apóstata, né? Você praticar a fé, conviver com Jesus, ter uma vida com Deus, em algum momento você rejeitar isso. Então, esse é um ponto que nós, como Assembleia de Deus Unida, acreditamos. Mas também é um ponto que causa discussão entre os teólogos aí, entre calvinistas e arminianos, essa questão do cair da graça. Mas nós, como assembleianos de Deus Unidos, eu não sei se está certo isso, nós cremos que é possível sim você rejeitar essa graça, né? Esse favor imerecido. E aí tem Efésios 2, 8 e 9. Quem pode ler? Eu posso ler, William. Vai lá, Renatinho. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Amém. Então aqui, Paulo reforça na carta que ele escreveu aos Efésios que não há o que a gente possa fazer. Nenhuma atitude que a gente tenha vai fazer com que Deus nos ame mais ou menos. O sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para pagar o preço dos nossos pecados. Certo? Aí vamos continuar. Versículos 5 e 6. Quem pode ler? Incrível. Pedro dos Anjos ou Pedro dos Anjos? Porque nós, pelo Espírito, guardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Amém. Então, no versículo 5, Paulo fala assim, referindo a parte anterior, né? Então, não há o que a gente possa fazer, mas nós, pela fé, pela atuação do Espírito Santo, aguardamos a esperança da justiça. Primeiro ponto, esperança. Quando a gente fala de esperança, o português dá pra gente, dá a gente a ideia de que é algo incerto, né? Quando a gente espera alguma coisa, a gente não tem certeza do que vai acontecer. Mas esse no original, essa palavra que foi traduzida por esperança é algo que eles tinham certeza que iria acontecer. E o que é essa certeza? É a justiça. Então, nós aguardamos pela fé da atuação do Espírito Santo em nós a certeza da manifestação da justiça de Deus
que é a nossa salvação. Hebreus 10, 23. Vamos ler lá? E tenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Isso aí. Fiel é o que nos prometeu. Então, Jesus prometeu que ele viria nos buscar. E para onde ele foi, nós também iríamos. Então, nós precisamos esperar, mas não duvidosos, né? Esperar com a mesma certeza que os apóstolos, que a igreja primitiva tinha, de que Jesus Cristo iria voltar para salvar sua igreja, para salvar o seu povo, certo? E aí fica a perguntinha, como a Nani gosta de fazer, né? O que você está aguardando? Pelo que você está esperando? Será que a gente às vezes não está esperando apenas as coisas da terra aqui, as coisas da nossa vida secular? Então a gente planeja fazer faculdade, a gente planeja casar, planeja namorar, mas será que a gente está planejando ir para o céu? Será que a gente está planejando morar com Jesus, ter um corpo transformado? Então, pelo que a gente está aguardando? Ou pelo que a gente está esperando? Fica a perguntinha aí para vocês refletirem. Certo, Nani? Todo mundo no mudo aí. Hoje a gente tá meio cansado. Foram dormir tarde, né? Eu vi lá. Pois é. Algum ponto? Vocês querem colocar algum ponto? Nani, Renatinho, Joel? Não. Seguir então, hein? Deixa Deus usar, Will. Seguir. E aí, no versículo 6, Paulo fala assim, que para Deus, tanto faz circuncisão como incircuncisão. Não é isso que importa para Deus. E aí, a gente chega num ponto que a gente vai falar rapidamente, que é a religiosidade. Primeiro ponto, o que é religiosidade? Quem pode dizer para mim? Religiosidade, eu acho, tem um palpite. É tipo, o conjunto de regras e costumes da religião. Aí, também. A pessoa parecer religiosa. Mas ela Isso aí, Tipo, gente, não vamos lá. ser mais parecer. É isso aí, gente. É exatamente É isso aí que aquela vocês pessoa falaram. que, tipo, ela segue à risca todas as regras da religião. e Isso. ela esquece um pouco a parte espiritual e tal, de relacionamento com Deus. Então, juntando tudo isso Isso. que vocês falaram, a gente tem dois sentidos para religiosidade. Então, religiosidade se refere às práticas religiosas. Então, é o ponto que a Mari falou aí. Então, a gente tem rituais, a gente tem histórias, tem símbolos, tem doutrinas que são praticadas. E o outro ponto é em relação à qualificação dessas práticas, que é o quanto você é ou não religioso. E aí, Paulo, nesse ponto aí, ele fala assim, ó, não importa o que você está praticando ou deixando de praticar. O que importa é você ser circuncidado no coração. E você praticar a fé através do amor. E aí a gente vai falar um pouquinho disso depois. Fala aí, Joel. E aí, nesse sentido, a religiosidade é você colocar a sua esperança nessas práticas e não em Jesus, né? Exatamente. Quando você quer dar uma forcinha para Deus, para você fazer suas penitências, seguir direitinho, fazer as suas rezas, fazer as suas orações, fazendo tudo direitinho à vista dos homens, né? E isso aí é uma religiosidade que Deus não aprova, né? E aí a Bíblia fala assim, quando você pratica essas coisas e é reconhecido, né, na terra, você já recebeu o seu galardão, né? Na terra, né?
Só que já recebeu seu galardão na Terra. Então, aí a pergunta de novo, o que a gente está aguardando ou esperando? Será que a gente está aguardando um galardão celestial, onde Cristo vai nos reconhecer, ou a gente está precisando de reconhecimento na Terra? E aí tem um outro ponto sobre a religiosidade, que é o fanatismo e o legalismo, né? Se você exige muito da prática, você é um legalista, né? Agora, exige muito da prática, se você estuda muito, mas não tem amor, você é um legalista, né? Agora, se você não estuda nada também, você se torna um fanático, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a religiosidade. E aí deixo para vocês lerem Tiago 1, do 25 ao 27, e o nosso tempo está acabando, 10 minutos. Gálatas 5, do 7 ao 12. Corrieis bem quem vos impediu para que não obedeçais à verdade. Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Amém. Então aí eu pus um comentário que é: qualquer desvio pode mudar o nosso destino final. E aí... Nossa, tava na tela. Tava na tela. E aí, Paulo fala assim para os Gálatas: o que será que aconteceu com vocês? Porque vocês estavam indo tão bem, vocês tinham aceitado que a salvação era pela graça, mas alguma coisa tirou o foco de vocês. E aí ele alerta, ele fala assim: cuidado, porque qualquer desvio que vocês tiverem pode mudar o seu destino final. E aí, eu quero dar um exemplo prático que talvez nem todo mundo conheça, tá? Mas a maioria aqui eu acho que vai reconhecer. Aí o Joel, o Eliseu me ajuda aí. Quando a gente tá jogando sinuca, certo? Todo mundo aqui já jogou sinuca? Mas já viram jogo de sinuca, né? Então, quando você bate na bola, qualquer desvio que você dá na bola, qualquer batida 1 milímetro para a direita ou para a esquerda, vai mudar o destino final da bola. E aqui Paulo está alertando exatamente para isso. Gente, vocês estavam indo tão bem, vocês estavam caminhando para Canaã Celestial, mas alguma coisa desviou vocês do caminho. E aí o que acontece? Parece que é um pequeno desvio, mas esse pequeno desvio pode te colocar numa posição final que é totalmente diferente da salvação. Então Paulo alerta os Gálatas para que eles tomem cuidado com esse desvio, para que eles voltem, né, para o Evangelho da Graça. E aí, quando estava estudando para dar essa aula, eu achei um pouco sarcástico de Paulo o último versículo, né? Ele mostra que, assim como nós, ele também se irritou, também ficou nervoso com algumas atitudes. E ele fala aqui, que o desejo dele é para que quem fosse cortado eram essas pessoas que estavam introduzindo esse novo evangelho. E aí, no texto original, esse texto ele fala sobre sobre ser castrado. Então Paulo fala assim, eu queria que esses que estão pregando o evangelho da circuncisão fossem castrados. Já que eles pregam a circuncisão, por que eles não se castram? Mostra a irritação de Paulo com esse novo evangelho que estava invadindo a igreja dos Gálatas. E aí, para nossa leitura, Filipenses 3, 13, 14, 20 e 21. Fica para a leitura de casa, certo? E aí a gente tem 3 minutos para falar do princípio fundamental da liberdade. Versículos 13 a 15. Quem consegue ler?
Elô, lê aí pra gente. Vai, Ben. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade, todavia não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes, sede servos uns dos outros mediante o amor. Pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Amém. Bom, aí Paulo fala o seguinte, ó, vocês foram chamados para a liberdade, mas isso não quer dizer que vocês podem fazer o que vocês quiserem. E aí fala um pouco de liberdade e libertinagem, né? Então Paulo está falando, ó, vocês foram chamados para a liberdade, não para a libertinagem. Então, o que é essa liberdade que Cristo nos chamou? É praticar o amor e servir uns aos outros. Quem quiser ser o primeiro, precisa ser o último. Precisa servir a todos. É o exemplo que o próprio Jesus nos dá, né? Então aí, quando Paulo fala do amor, ele fala do amor ágape. E aí tem um teólogo, ele é um teólogo avivamentista que chama Charles Finney. Quem quiser, ele tem um livro de teologia. E aí, quando ele fala do amor de Deus, ele fala que esse amor de Deus ele tem 24 atributos. Ou seja, o amor de Deus não é um amor simples. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia fala que nós precisamos praticar esse amor. Esse amor envolve justiça, esse amor envolve obediência, esse amor envolve inteligência. E é esse amor que nós precisamos praticar quando nós somos chamados à liberdade. E aí, ele fala que nós precisamos cumprir o maior dos mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, essa passagem de Mateus 22, do 35 ao 40, é uma passagem bem conhecida quando Jesus é questionado sobre o maior dos mandamentos. Então, aí Jesus responde que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e toda a lei depende desse mandamento. E aí, quando Jesus fala da lei, ele não fala só da lei dos mandamentos, né? Ele fala de toda a prática da vida cristã. Então, toda a prática da nossa vida cristã depende da prática do amor. Amém? E para encerrar, vou ler lá em 1 João 4, do 16 ao 21, antes que acabe o tempo. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: e quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Então, os dois últimos versículos aí, 20 e 21, fala: e se você diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, você é mentiroso. E quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Vou lá de baixo. O diabo. Chifrudo. E aí fala que o próprio Jesus nos deu este mandamento, né? Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então é isso, gente. Na próxima aula, a gente vai continuar estudando o capítulo 5, dos versículos 15 ao 26. E aí, já que a gente abriu uma nova sessão, a gente pode abrir um tempo para perguntas e respostas. Bênção e glória a Deus. O que assim, dentro de tudo que nós comentamos, né, eu até anotei algumas coisas aqui, falando sobre
liberdade de adorar, a nossa liberdade de servir e a nossa liberdade de amar. Então, o Senhor tirou todo esse jugo, né? Ele levou sobre ele. Então, e até a pergunta que eu fiz na aula passada, o que nós temos feito com a nossa liberdade em Cristo? E essa lição ela fala sobre nós permanecermos na liberdade cristã, né? Servimos a Cristo na nossa adoração, no nosso servir, no nosso amar ao próximo, a Deus acima de todas as coisas. E é isso, nossa liberdade em Cristo, ela é muito importante nos nossos dias. Tem um ponto sobre a prática do amor, né, que a gente esquece ou a gente não percebe, né? E Jesus fala que é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, precisamos amar a Deus. E o segundo semelhante a este é amar ao próximo como a si mesmo. E a prática do amor ao próximo só mostra o quanto você se ama. Então, você precisa se amar para amar o próximo. Então, você gostaria de ser tratado como você trata as pessoas? E às vezes a gente se esquece disso, né? E aí a gente trata as pessoas de forma agressiva ou de forma... não tô nem aí porque você pensa ou que você deixa de pensar, mas será que a gente gostaria de ser tratado da mesma forma? É se colocar no lugar do outro, né, Will? Exatamente. Como eu trabalho na área da saúde, é até nesse sentido do servir, né? De você servir ao próximo como você quer, aquela empatia mesmo, se colocar no lugar do outro, né? Então, no trabalho, a gente tem que se colocar no lugar, no caso, como a gente lida com pacientes, enfim, e a gente tem que se colocar no lugar do outro, ainda mais nós, como cristãos, discípulos de Cristo, nós temos que fazer a diferença nesse mundo. E é nesse momento agora, essa atual situação que nós vivenciamos, que temos que fazer a diferença com a nossa liberdade. Isso aí. Amém. E aí, gente, mais algum ponto, alguma dúvida? Então é isso, gente. Que Deus abençoe vocês.